Oi, terceiro ano. Vamos continuar os nossos estudos sobre o domínio estrangeiro aqui no Brasil. A gente já estudou, a gente já viu na aula anterior que a América Portuguesa foi objeto de cobiça e disputa das metrópoles entre o século XVI e XVIII. Várias metrópoles europeias invejavam os produtos tropicais que Portugal levava e lucrava na Espanha, na Europa. Nós vimos na aula anterior que a França, inclusive, tentou invadir de duas formas diferentes, em dois lugares diferentes, a América Portuguesa. Mas a França não foi só a única. Hoje nós vamos ver, nessa aula, a invasão da Holanda na América Portuguesa. Os holandeses também vão invadir o Brasil por duas áreas, porém áreas bem próximas. Primeiro eles invadem o Brasil, olha, a primeira invasão holandesa, eles invadem pela Bahia. E os holandeses escolhem a Bahia por ser o centro político da colônia. Eles achavam que chegando no centro político eles iam poder desestabilizar e enfraquecer a colônia. Só que exatamente por ser o centro político, também era a área com maior condição de defesa, era a área mais bem protegida. Então, na Europa, o rei espanhol Filipe IV organizou a Jornada dos Vassalos para virem até a colônia e expulsarem os holandeses. Lembre-se que em um momento da história temos a União Ibérica. Portugal e Espanha estão sob o domínio de um mesmo rei. E ele organiza a Jornada dos Vassalos para virem para a colônia trazer reforços e expulsarem os holandeses de vez daqui. Quando eles chegam na Bahia, eles vão cercar os holandeses por terra e por mar. Então, esse empreendimento nem vai durar muito tempo e logo eles vão se render. Então, olha só, os holandeses invadem em 1624 e em 1625 eles já são expulsos. Então, não é um empreendimento longo, eles não conseguem ficar muito tempo na Bahia. Mas eles não desistem. 5 anos depois, olha só, em 1630, os holandeses voltam e invadem por Pernambuco. Invadem o Brasil por Pernambuco. E eles dominam Recife muito facilmente, eles não têm muita dificuldade para dominar Recife, não. Portugal e Espanha enviam novamente reforços, mas eles são derrotados pelos holandeses e não conseguem dominar e expulsar os holandeses daqui. Até porque em Pernambuco existia um acordo entre holandeses e os senhores de engenho. Os senhores de engenho dessa região não estavam achando nem um pouco ruim a presença dos holandeses. Por quê? Os holandeses estavam interessados na produção do açúcar e, em troca, os senhores de engenho recebiam empréstimos e escravos. Então, estava uma relação bem tranquila. Então, por mais que Portugal e Espanha tentassem mandar reforços para expulsar os holandeses daqui, a população da região ali de Recife não estava se incomodando com a presença dos holandeses, muito pelo contrário, estavam fazendo alianças, fazendo acordos comerciais e financeiros que satisfizessem os dois lados. Os holandeses estavam interessados na produção do açúcar para poder vender esse açúcar na Europa e os senhores de engenho, em troca do açúcar, recebiam empréstimos e escravos dos holandeses. Os holandeses estavam se dando tão bem em Pernambuco que eles inclusive organizaram a parte administrativa na chamada Nova Holanda. O governador, ele tinha a chefia militar, o conselho político, junto com o governador, tomavam as decisões administrativas das áreas ocupadas, ou seja, da área que a Holanda tinha ocupado em Pernambuco. E nós tínhamos um conselho militar que era um órgão de assessoria. Então, eles estavam se dando tão bem em Pernambuco que eles estavam, inclusive, organizando a parte política e administrativa da região. Olha só, o governador era Maurício de Nassau. E ele teve uma postura bastante diferente do que se esperava de um governador que chegasse da Holanda, já que aquela região era de Portugal, não era da Holanda, eles invadiram a região. Só que Maurício de Nassau foi um governador muito bom para a região. Primeiro, ele equilibrou as contas públicas, ele equilibrou gastos e receitas, o que se recebia, o que se gastava, ele manteve em equilíbrio. Ele pegou a tolerância religiosa, as pessoas podiam ter as suas religiões, não tinha necessidade de ter uma religião única e obrigatória. Ele solicitou a vinda de mais colonos holandeses, apesar de ele não ter sido atendido, ele solicitou a chegada de mais holandeses para ocupar mais essa área. Ele cuidou da higiene pública, construiu hospitais, incentivou a cultura, construiu jardim botânico, observatório, construiu várias pontes e conseguiu implementar algumas restrições ao
o monopólio da Companhia das Índias, ou seja, o governador holandês, ele foi muito importante, ele foi muito bom para Pernambuco. Eles não estavam aqui apenas com a intenção de explorar e ir embora, de contrabandear produtos e voltar para a Europa. Eles estavam aqui com a intenção realmente de fixar e de desenvolver essa área que eles estavam ocupando. Porém, acontece o que a gente chama de insurreição pernambucana. A Holanda estava em guerra com a Inglaterra na Europa, então eles precisavam de dinheiro. O que, que acontece? Os holandeses aqui no Brasil começam a cobrar as dívidas que os senhores de engenho fizeram com eles. A gente viu lá no comecinho do acordo que eles faziam de açúcar em troca de empréstimos e de escravos, só que os holandeses começaram a cobrar, eles precisavam mandar dinheiro para a Holanda poder investir na guerra contra a Inglaterra. Os pernambucanos tentaram diversas vezes expulsar os holandeses para não pagar a dívida. A insurreição pernambucana é essa revolta dos senhores de engenho, dos líderes das fazendas, para poder expulsar os holandeses sem pagar o que deviam. É que entrou o Tratado de Haia. Eles tentaram expulsar de forma violenta os holandeses de Pernambuco, não conseguiram, tentaram diversas vezes, até eles firmarem o Tratado de Haia. O que esse tratado determinava? Os holandeses, eles renunciavam às suas pretensões no Brasil, eles abandonariam o Brasil e não invadiriam nenhuma outra colônia portuguesa, nem na África e nem na Ásia. E, em troca, Portugal pagou uma grande indenização aos holandeses por todo o investimento que eles fizeram no Brasil. A gente viu que os investimentos em Pernambuco foram muito altos. Maurício de Nassau, ele investiu realmente na região. Então, Portugal paga uma indenização para os holandeses saem do Brasil, vão embora daqui, eles não podem invadir nenhuma outra colônia portuguesa, nem na África, nem na Ásia, mas a gente tem uma coisa muito importante. Eles levam todas as técnicas que eles aprenderam no refino e na produção do açúcar daqui do Brasil, eles levam para a Europa. E isso eles vão tirar vantagem quando eles voltarem para a Holanda.